No final ali do ano de 2021, eu estava conversando com um executivo que ele iria vender uma participação nos negócios que ele tinha na empresa que ele trabalhava no exterior e planejava trazer o dinheiro para o Brasil. Naquela ocasião ali o dólar estava em torno de 5,50, ali no finalzinho de 2021, e ele iria vender uma quantia de 2 milhões de dólares. Na conversão ele iria embolsar mais ou menos aí 11 milhões de reais. Só que aí o negócio foi acontecendo, foi se enrolando um pouco, ele não conseguiu fazer a conversão no final de 2021 e ficou se perguntando, pô, será que esse dólar não sobe mais um pouco? Porque para ele trazer para o Brasil, se o dólar tiver maior, é mais reais que ele vai ter, é uma cotação mais favorável. E aí aquele negócio foi acontecendo, entrou o ano de 2022 e o dólar foi ladeira abaixo e no final da história ele conseguiu fazer essa conversão mais ou menos ali pelo mês de março, quando o dólar já estava R$5, saiu de 5,50 para R$5. E nessa brincadeira aí, ele perdeu em torno de R$1 milhão na conversão. E é essa situação que a gente está enfrentando exatamente nesse momento atual. E muita gente está me perguntando, Tiagão, o que está acontecendo? O dólar está caindo muito, será que ele vai voltar a subir? Meu Deus, e agora? Será que é hora de dolarizar? Será que eu tenho que mandar meu dinheiro para fora, aproveitar essa oportunidade? Calma. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o que está acontecendo com o dólar nesse momento, se é hora de dolarizar ou não, o que você deve fazer e se é realmente uma oportunidade para aproveitar nesse momento. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita esse momento para se inscrever. Estamos quase na meta aí dos 500 inscritos. E já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está também nessa dúvida. Já deixa o seu like aqui para me dar uma moral. E vamos lá, vamos começar esse conteúdo aqui que hoje está super especial. Para quem não está acompanhando as notícias aí, pessoal, nessa semana o dólar bateu o patamar de R$ 5,40. É o menor patamar desde setembro de 2024. E isso está acontecendo por uma série de fatores, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse momento, mas nada muda o fato de que o dólar tá caindo e tá caindo pra caramba, não só aqui no Brasil, né, em comparação com a moeda brasileira, mas também em relação ao mundo como um todo. Tô trazendo aqui na tela para vocês, pessoal, a cotação do dólar contra o real brasileiro. Vocês podem ver aqui, ó, nesse ano o dólar já está caindo em torno aí de 15%. Ele abriu o ano de 2025 cotado perto de 6,20 aqui, ó. Era uma cotação muito alta que a gente tinha lá no início do ano e agora o dólar veio caindo aí, né? A gente percebe essa tendência muito clara de queda aí na moeda americana. Então é um fenômeno que a gente está experimentando agora aí de desvalorização do dólar. Aqui eu trago uma janela maior, né, de 5 anos de análise e a gente pode ver que a máxima histórica do dólar foi lá no finalzinho do ano passado, ó, quando ele bateu em torno de 6,19 e agora que ele vem nesse movimento de queda aí que a gente está observando, né? E comparado com anos anteriores, isso é um movimento que parece natural, né? É algo que eventualmente acontece e que a gente, na jornada de investidor aí, monitora e acompanha bastante. E a pergunta que todo mundo se faz nesse momento é por que isso está acontecendo? Qual é a razão ou quais são as razões? Eu quero separar essa explicação em duas etapas e depois vou dar alguns insights aqui também sobre esse ponto, tá? O primeiro aspecto, ele é local, brasileiro. Mas daí vocês vão me perguntar, pô, Tiago, mas aí o Brasil não fez nada de diferente. Isso é verdade, né? Do ano passado para cá, de 2023 para cá, o Brasil continua sem responsabilidade fiscal, o governo gastando muito, as contas públicas se deteriorando, ou seja, o governo tendo que se endividar cada vez mais, emitir mais moeda para custear o gasto público e isso deteriora o real, né? Ele faz com que o real perca valor, ele faz com que o processo de inflação da nossa moeda aconteça de forma cada vez mais intensa. Só que isso aqui que eu acabei de falar vai contra o que a gente está observando na prática. O dólar caindo, né? O real se valorizando contra o dólar. E a motivação interna que a gente tem aqui no Brasil para isso estar acontecendo tem a ver com a taxa de juros. A nossa taxa Selic, ela está no patamar mais alto que a gente viu aí nos últimos 20 anos, ela está em 15% ao ano hoje, e a nossa inflação, ela está minimamente controlada. Eu vou mostrar os dados aqui para vocês depois. Então, quando a gente tem uma taxa de juros elevada e uma inflação que está minimamente controlada, a gente tem uma taxa de juros real elevada. O Brasil tem hoje, em comparação com as outras economias do mundo, uma das taxas de juro real mais elevada entre todos os países.
países. Então, para o investidor estrangeiro que está olhando para o Brasil e para outras economias emergentes, ele olha para isso e pensa, poxa, beleza, o Brasil tem alguns problemas, mas essa taxa de juros ela está muito alta. Será que eu não posso botar pelo menos um pedaço do meu dinheiro lá para ganhar um pouco dessa taxa de juros aí tão elevada que o Brasil está oferecendo? E é exatamente isso que tem acontecido. Então o Brasil tem atraído capital estrangeiro buscando essa taxa de juro real bastante elevada que a gente oferece. Olha o que eu estava mostrando aqui para vocês, ó, a taxa de juros do Brasil, ela está altíssima, né? Esse aqui é o histórico desde 2021 e hoje a gente está aqui em torno de 15% de taxa de juros ao ano. A última decisão sobre os juros foi de 15%. E a gente vem nessa crescente aqui, né? Nesse ciclo de alta na taxa de juros brasileira. E outro ponto que corrobora essa visão que eu estava explicando para vocês, a nossa inflação no acumulado dos últimos 12 meses aqui, ela está em torno de 5,3%. É acima da meta do Banco Central, sim, é verdade, mas é uma inflação que está sob controle, né? Nos últimos meses aqui, ó, ela está mais ou menos estável, né? Embora esteja ainda acima da meta, mas com um juro de 15% contra uma inflação de 5%, a gente está falando de uma taxa de juros real de quase 10%, fazendo uma continha simples, né? Então 10% de juro real é algo que é bastante atrativo e o investidor estrangeiro busca aí aproveitar um pouco desses rendimentos também. Mas a gente sabe muito bem, pessoal, que o Brasil não é uma ilha, ele não vive sozinho, muito pelo contrário, ele está inserido num contexto mundial, num contexto geopolítico, num contexto histórico, e isso tudo tem a ver também com esse fenômeno do dólar estar caindo. E o que eu quero dizer com isso? Não é só o Brasil que está experimentando essa desvalorização do dólar e a valorização da sua moeda local. Na verdade, todos os países do mundo estão experimentando isso também. E isso tem a ver com a economia dos Estados Unidos, com a economia americana. Essa ideia do dólar desvalorizado, ela é positiva para o comércio americano. Assista um outro vídeo que eu gravei no início desse ano sobre a economia dos Estados Unidos com o governo Trump, com as mudanças, porque lá eu falo melhor sobre essa questão do déficit comercial dos Estados Unidos e o que eles estão querendo resolver tendo um dólar mais fraco. Então o que eu estou dizendo para vocês é isso, tá, pessoal? O dólar fraco, ele é parte do plano de governo, porque isso aí vai equilibrar um pouco do déficit norte-americano nas transações comerciais. Isso aí, na verdade, é benéfico para o plano de governo da economia lá dos Estados Unidos. E isso também tem a ver com aquela questão das tarifas do governo Trump. O Trump entrou, né, no início desse ano, chegou tarifando todo mundo com aquela ideia de equilíbrio comercial também. Hoje a gente já está vendo que essa política, ela praticamente não fez o efeito desejado. Ela veio, né, com um caráter bastante impositivo do Trump batendo na porta aí com toda a força e querendo impor essas tarifas para os outros países. Só que, na verdade, muitos já conseguiram renegociar. A Organização do Comércio Mundial, ela não recebeu bem essa mudança na ordem econômica das transações comerciais. Então essa política ela acabou não indo para frente, não tendo o efeito desejado pelo governo Trump. Agora, o dólar desvalorizado, ele sim vai ter esse efeito. E é algo que não prejudica os outros países, né? Pelo menos não de forma direta. Então é algo que é mais fácil de implementar, é algo mais palatável e que provavelmente vai ser essa linha aí que o governo Trump vai seguir a partir de agora. E tem uma outra dinâmica que eu quero explicar para vocês também, que tem a ver com o fluxo de dinheiro no mundo. Quando um país ou uma grande empresa ou um grande investidor institucional ele tem dinheiro na mão e ele precisa buscar segurança, para onde que ele vai? Ele vai para o Tesouro Americano. Ele compra títulos da dívida pública americana. E por que ele faz isso? Porque lá é o investimento mais seguro do mundo. É a maior economia do mundo, a moeda mundial, que é bastante segura, bastante estável e que recentemente estava pagando uma taxa de juros que era bastante atrativa. O juro lá nos Estados Unidos ainda está em torno de 4% ao ano. Então essa remuneração para o investimento mais seguro do mundo não era nada mal e tinham bilhões e bilhões de dólares alocados nesse tipo de investimento, esperando aí um outro tipo de investimento mais atrativo aparecer. E esse fenômeno que eu expliquei para vocês do dólar enfraquecendo em relação às economias do mundo, ele também faz com que esse investimento seguro perca a sua atratividade. E se ele perde a sua atratividade, se ele perde esse fator seguro e rentável, os investidores tiram o dinheiro de lá e vão atrás de outras oportunidades no mundo. É isso que está justificando, por exemplo, a valorização da Bolsa Americana. Quando a gente olha para a Bolsa Americana, ela está disparando agora no ano de 2025, um efeito quase oposto do que a gente viu lá no início do ano. E isso também favorece os mercados emergentes, como é o caso do Brasil. O dinheiro sai da renda fixa americana, ele vai para a Bolsa Americana e ele vai
para o resto do mundo. O dinheiro ele se movimenta em cenários como esse. Então esses dois fatores, né, o dinheiro se movimentando ao redor do mundo e o Brasil com uma taxa de juros tão alta em termos reais, é o que faz com que a gente atraia investimento no exterior e faz com que o dólar caia também. Mostrando agora os dados para vocês, pessoal. Esse aqui, ó, é o índice DXY, que ele mostra o dólar contra uma cesta de moedas ao redor do mundo. Então percebam, ó, que nesse ano, year to date, o indicador DXY está caindo quase 11%, é muita coisa, ó. É uma tendência claríssima de queda, de desvalorização. Isso aqui mostra esse efeito que eu estava explicando para vocês do dólar perdendo força com relação às outras moedas do mundo e não só o real brasileiro. Tiagão, entendi tudo que tu falou, gostei da explicação, muito obrigado, mas fala logo, cara, o que eu faço nesse momento? O que fazer nesse momento? Será que é hora de dolarizar? Realmente é uma oportunidade ou pode ser uma armadilha? Vamos responder isso a partir de agora. Eu sou da turma que gosta de pensar o seguinte: sempre que o dólar cai, é uma oportunidade, sem sombra de dúvida. Tem uma outra história que a gente conta aí entre os economistas, né? É uma piadinha meio infame. A piadinha é o seguinte, né? Deus, ele criou o dólar e a cotação do dólar só para acabar com a credibilidade dos economistas que tentam fazer qualquer tipo de previsão. A gente olha todos os anos, né? Casas de análise, grandes gestoras, bancos, corretoras, todo mundo faz as suas previsões para o dólar no final do ano. E quando a gente olha o retrospecto, todos os anos essas pessoas erram, gente. Os maiores formadores de mercado, os maiores economistas, os maiores especialistas em tudo, eles não conseguem prever para onde que o dólar vai no final do ano, em 6 meses, em 3 meses, porque é um negócio realmente muito instável, ele depende de muita coisa. Então é algo que a gente precisa ser humilde e não pensar que vai conseguir acertar para onde que ele vai, qual é a direção que ele vai tomar. Agora, o que a gente sabe? Que no longo prazo, a moeda brasileira ela tende a perder valor com relação às moedas fortes. E isso não é ideologia, não é política, não é nada, gente. Isso aí é pragmatismo puro, porque o Brasil ele tem uma economia mais frágil, com problemas estruturais. A gente tem problemas de produtividade, a gente tem problemas de ordem tributária, tem vários problemas. Isso dificulta a atração de investimentos, dificulta o desenvolvimento, dificulta o crescimento econômico sustentado. E historicamente, olhando para os últimos 50 anos aqui no Brasil, a gente tem um retrospecto muito sério, muito grave de inflação. Então é natural de se esperar que a nossa moeda vá perder valor no longo prazo com relação às moedas fortes e às reservas de valor internacionais. E é por isso que a gente deve investir no exterior, sempre, de forma estrutural, sempre ter um pedaço do patrimônio em dólar. E aí, se o dólar cai, é óbvio que a gente pode fazer um aporte extra, mandar mais um dinheiro para fora. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve pegar todo o dinheiro e mandar para fora do dia para a noite. É óbvio que não. Isso também não faz o menor sentido. Mas um aporte extra, uma compra a mais, um reforço na carteira do exterior, sem sombra de dúvida, faz bastante sentido. Por causa da imprevisibilidade do dólar, então a gente não sabe se hoje 5,40 vai ser a mínima dos últimos meses, ou se daqui a pouco ele vai continuar caindo mais. Não tem como saber. Lembrem da história que eu expliquei para vocês lá no início, daquele executivo que estava nessa e perdeu o time, porque o negócio é volátil, o negócio oscila de verdade. Agora tem uma outra razão para você dolarizar o seu dinheiro, e em especial nesse momento que a gente está passando agora do nosso contexto histórico. Então vocês já me ouviram falar aqui nesse canal sobre a tal da alocação estrutural. Todos os investidores que trabalham comigo, que são meus clientes, têm no seu portfólio de investimentos uma distribuição de classes de ativo. E dentro dessas classes de ativo tem lá a parte de exterior, que a gente pode investir direto nos Estados Unidos ou direto em outros países, mas em dólar, ou pode fazer pelos veículos brasileiros também, os ETFs ou nos ativos que são lastreados em investimentos no exterior. Então, gente, num momento como esse, o que vai acontecer? O dólar cai, é de se esperar que essa parcela da alocação estrutural ela tenha uma queda de valor em relação ao restante do portfólio, porque se tudo está dolarizado, a cotação do dólar diminui esse valor quando a gente converte para reais. Então dá sim para fazer um reforço, para comprar um pouco a mais de dólar num contexto como esse. Agora, falando de razões estruturais, por que a gente deve sempre ter um pouco de investimento lá no exterior? Além dessas questões dos problemas internos que eu já falei para vocês, o Brasil ele também é muito pequeno em relação ao mercado financeiro mundial. A Bolsa de Valores do Brasil representa menos de 2% de todas as bolsas de valores do mundo. E os títulos de dívida aqui do Brasil também representam menos de 2% de todos os títulos de dívida do mundo. Então a gente investir só no Brasil é a gente ficar limitado a uma parcela muito pequena de oportunidades
oportunidades que a gente tem no mundo inteiro, no mercado financeiro global. Ah, Tiagão, mas eu ouvi dizer aí que o governo agora aumentou o IOF, então eu não quero saber de investir no exterior, porque eu não quero pagar tarifa, não quero fazer nada. Calma, vou falar sobre isso também a partir de agora, mas presta atenção aqui, hein? O governo realmente tentou aumentar o IOF, ele até fez isso, uma janelinha de tempo ali, a gente teve um IOF maior, só que o Senado vetou, ele derrubou o aumento. Deixa eu circular aqui para vocês, ó. O Senado derrubou o aumento do IOF, então agora a gente tem o mesmo IOF antigo, tá certo? Nessa janela de tempo que a gente está falando aqui, o mesmo IOF que vale ainda é o IOF antigo. Então é mais uma razão aí para, se você tiver espaço, né, e puder fazer novas alocações no exterior, aproveitar que a regra ainda não mudou. É muito provável que o governo tente voltar atrás disso aqui. Já saiu notícia aí que o governo vai recorrer para o STF para tentar impor de fato essa medida aí de aumento do IOF. Então é uma incerteza grande que a gente tem. Ponto a favor aí do IOF antigo, da gente poder fazer conversões ainda na regra anterior, antes que o governo consiga passar esse aumento aí da tributação para mandar dinheiro para fora. Aqui, ó, pessoal, que eu estava comentando com vocês, o governo já entrou no STF para reverter a derrota que teve para o Congresso em relação ao aumento do IOF. Então, corrobora aí com aquilo que eu estava explicando para vocês. Enquanto a gente ainda tem o IOF antigo, faz sentido sim mandar mais um dinheiro lá para fora. Resumo da ópera então, pessoal, dólar tá caindo, sem sombra de dúvida, faz sentido aproveitar para dolarizar um pouco mais do seu patrimônio, mas sempre respeitando a sua alocação estrutural, a sua estratégia de investimentos. Se você ainda não tem uma estratégia de investimentos e está perdido na vida e quer conversar comigo ou com alguém da minha equipe para a gente investir junto com você, você se tornar um cliente nosso, entre em contato aqui pelo link da bio, vamos conversar e elaborar essa estratégia de investimentos para você também, tá certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você está achando desse contexto econômico, desse momento que a gente está passando. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like também para me dar uma força. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima!